Olá, bom dia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Meus amados, estou aqui, a primeira vez que estou no Instagram gravando ao vivo, né? Chamando mais seguidores, ok. É a primeira vez que estou no Instagram, quero falar da história de Jó, tá bom? No versículo 1 de Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó se desviava do mal sempre. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e seu gado era de 7.000, sua ovelha e 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, certo? Era também muitíssimo os servos, seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente, certo? Jó era um homem do Oriente e ele tinha tudo, certo? Ele era um homem muito rico para aquela época, certo? Mas nós vamos falar aqui dele, né? A biografia de Jó. Então, a história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia e está registrada no livro do Antigo Testamento, que traz seu nome. Algumas questões sobre quem foi Jó, né? Causa muita curiosidade nas pessoas, especialmente com a relação à data em que ele viveu e a cidade onde morava. Neste texto conhecemos o que a Bíblia nos informa sobre a biografia de Jó. Quem foi Jó? Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz, como eu falei, certo? E a localização dessa cidade é incerta, porém uma das possibilidades mais aceita entre os estudiosos é de que Uz ficava em uma região do leste da Judéia e talvez fronteira com o deserto, porém era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. Jó 1, 3 a 14. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. Ele se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas, como eu falei. Porém, no total, ele foi pai de 20 filhos, certo? Pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento, a qual ele foi submetido, mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa, segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e fazia banquete, onde se confraternizava. Jó 1:4, certo? Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos e continuamente buscava a oração e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifício em nome dele. Jó 1:5. Em que época ocorreu a história de Jó? Essa pergunta é muito difícil de responder, pois não há como determinar com certeza quem foi o autor do livro que traz seu nome, nem mesmo a data em que foi escrito. Existe uma referência a Jó no livro do profeta Ezequiel, certo? Onde ele o menciona ao lado de Daniel e Noé. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpa. Existem algumas possibilidades do Daniel mencionado por Ezequiel não ser o profeta Daniel, mas sim um heróico rei mencionado num texto Ugarito, que viveu numa época muito remota. Se for este o caso, então Jó viveu em uma data tão
tão recuada quanto aos outros dois personagens. A melhor possibilidade é de que Jó tenha vivido na era patriarcal, pelo menos é isto que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem seguir. Como, por exemplo, o fato dele ter vivido cerca de 2 séculos, Jó 42:16, certo? E o papel que desempenhava é semelhante ao de Abraão como sacerdote da família, Jó 1:5. Confira Gênesis 15, 9 e 10. A riqueza de Jó. Jó possuía grande riqueza e desfrutava de alta posição social. Algumas lendas antigas sugiram que Jó tenha sido um rei, porém não existe qualquer fundamento para tal progresso, para tal sugestão, e devemos rejeitá-la. Além do mais, se Jó fosse um rei, provavelmente o relato bíblico nos informaria, visto que o texto se preocupa em fornecer detalhes acerca da riqueza de Jó que o Jó possuía, certo? A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Uma quantidade tão grande, com licença, vou beber um pouquinho de água. Uma quantidade tão grande que o patrimônio dele era excelente, certo? Para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos a seu serviço, de modo que, somado tudo, Jó era o homem mais rico do Oriente Médio, certo? Jó 1:3. O sofrimento e a paciência de Jó. Segundo o texto bíblico, um certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão filho de Deus nesse texto é de que se trata dos anjos. No entanto, por meio deles também estava Satanás. O autor, como é que a gente diz, o que vive nos acusando, né? Ele que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Entre parênteses, Jó 1:7. Então Deus perguntou a Satanás se Satanás havia observado Jó. Perceba que foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, certo? Ou seja, não foi Satanás quem escolheu Jó, certo? Para o teste do sofrimento. Foi Deus que deu ele, porque ele ficou tentando ele, né? Percebe? Não foi Satanás que escolheu Jó para o teste do sofrimento, a qual foi submetido, mas o próprio Deus, certo? Então, diante do testemunho dado por Deus, da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade se desvie ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava, certo? Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que sua fidelidade estava condicionada aos bens de Deus. Satanás ficava instigando que Jó só era íntegro porque ele tinha condição financeira, certo? De Deus, né? Então, lhe concedia por possuir, e que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Satanás disse para Deus que se tudo fosse tirado, Jó ia blasfemar contra Deus, né? Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo que possuía, exceto sua vida. Jó 1:12. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados, os seus servos foram mortos a fio da espada. Jó 1:13-17. Como se isso não bastasse, tudo isso, seus filhos, que estavam todos reunidos na casa do seu primogênito, morreram quando um grande vento soprou sobre a casa
e em que estava, e a casa caiu sobre eles, certo? Morreram todos. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e o adorou. E nessa hora que ele diz as conhecidas palavras, nu saí do ventre da minha mãe. No saí do ventre da minha mãe. E nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. A doença de Jó. Mais uma vez, os filhos de Deus se apresentaram perante Deus e no meio deles estava Satanás, certo? Novamente, o Senhor perguntou a ele sobre Jó e dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. E Satanás, mais uma vez, acusou Jó, pois ele ainda desfrutava de saúde. Perdeu tudo, mas tinha saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não podia matá-lo. Jó 2:1-6. Assim Jó foi acometido de uma grande e terrível enfermidade. Não é possível sabermos que tipo de doença castigou Jó. Alguns estudiosos sugerem a elefantiase, eritema e varíola. A grande dificuldade de determinar o tipo da doença de se dar pelo fato de que a destruição dos sintomas é apresentado em um texto poético. Seja como for, o que sabemos é que Jó foi ferido com feridas malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça, Jó 2:7, certo? Apesar de essa descrição pode representar apenas um estágio da doença, a Bíblia também nos diz que Jó usava cacos para raspar, para poder se raspar, certo? Para poder se raspar. Então o ferimento era tão grande e custava muito, sofria muito com os ferimentos, que Jó se raspava com os cacos que ele achava, certo? O comportamento da mulher de Jó, ao ver o marido imenso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e amaldiçoar Deus, certo? Quando a mulher dele viu aquele sofrimento dele todo, em vez dela ter compaixão, ela pediu para ele amaldiçoar o dia do nascimento dele, amaldiçoar Deus, né? Ela pediu para ele apressar o seu fim inevitável e amaldiçoar Deus. Obviamente, ela não sabia o que a vida de Jó estava preservada por Deus e fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. A resposta de Jó para sua mulher foi que ela estava doida, estava falando como qualquer doida. O termo hebraico, traduzido como doida, possui um sentido de infidelidade, apostasia. Ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem também poderia derramar aquele mal temporal, sem com isto ser injusto. Os amigos de Jó. Então Jó disse para ela, assim como Deus deu tudo aquilo para ele poderia dar uma doença e tomar tudo de volta, sem ser injusto, porque Deus é justo, ele é justiça e não injusto. Segundo o texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos, Eliafaz, Bildade e Zofar. Estes amigos também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-lo, certo? Para consolá-lo. A situação de Jó era tão grande, era tão complicada e grande, né? Que no primeiro momento seus amigos não o reconheceram de longe. Então eles se compadeceram e choraram, rasgaram cada um seu manto e lançaram pó sobre sua cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites.
sem dizer uma única palavra, tamanha era o sofrimento de Jó, certo? Depois que o silêncio foi rompido por Jó, Jó 3, capítulo 3, iniciou-se uma longa e formal discussão entre eles e seus amigos. Com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discurso com raciocínio de causar o efeito, onde basicamente acusava Jó de ser o culpado por todo aquele sofrimento. Assim, os amigos de Jó estavam acusando Jó de ele ser o próprio culpado por ele estar sofrendo, porque achava que ele tinha pecado contra Deus e que ele estava pagando o preço, certo? Então, assim, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusavam de ser um adúltero, ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Por fim, eles o exortaram a se arrepender, como eu falei. No discurso dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Jó 4:31. Apesar das acusações dos amigos de Jó e de sua tentativa de justificar-se, um jovem chamado Eliú, nome comum aos hebreus, chamou a atenção para o papel discipulado do sofrimento. Jó 32:37. De modo que o homem não é capaz de compreender tudo que Deus faz. Nós não somos capazes de compreender o que Deus faz, mas nós temos que aceitar, não é verdade? Deus responde a Jó. Depois de um grande discurso de Jó com seus amigos, o Senhor, do meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indignações feitas por Jó, enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse sua ignorância. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus. Nós não precisamos entender o que Deus faz, entendeu? Nós precisamos confiar em Deus, confiar cegamente, sem duvidar, porque no momento certo, Deus mostrará o que Ele quer para nós, certo? Então, basta apenas confiar em Deus, pois Ele tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Senhor de tudo. Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que Ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura e o que tinha falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. Jó 42:7-9. Então, meus amados, isso é mais um texto para nós refletirmos que quando a gente vê um irmão ou alguém, um irmão nosso, sabe, que nós todos somos irmãos, nós não podemos discriminar e nem podemos botar palavras na sua boca, dizer que ele fez isso ou fez aquilo. Se ele está passando por alguma provação, muitas vezes é permitido por Deus para que Deus seja glorificado nisso, certo? Como Deus foi glorificado, não é verdade? Então, Deus restaura Jó. A Bíblia diz, Jó teve que orar pelos amigos deles para que eles não fossem castigados por Deus. Então, a saúde dos amigos dele veio conforme a oração de Jó. Então, a Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte, certo? E lhe deu o dobro de tudo que antes havia possuído. Deus restituiu o dobro para Jó. Assim já veio ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas.
Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Germima, Késia e Querem Apuque, parece ser mais ou menos assim o nome, e foram as mais formosas mulheres em todo o Oriente Médio. Depois de tudo que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até sua 4ª geração, louvado seja o nome do Senhor. Jó 42:16. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se refere a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Tiago 5:11. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um estudo para que nós possamos confiar mais em Deus, que nós tenhamos nossa mente e coração firmada em Deus e nossa confiança é em Deus. Porque ainda que os outros digam tudo contra nós, ainda que seja mentira, mas mesmo assim nós ficamos calados e confiando na justiça de Deus, porque mais cedo ou mais tarde ela chegará, meus amados. Então, Jó foi um homem temente a Deus, e como temente, ele costumava orar nas madrugadas para entregar seus filhos a Deus, para entregar sua vida e seus pertences a Deus. Todos os dias ele orava de madrugada e se entregava com sua família a Deus. E orava pelos seus amigos também. Então Jó foi um homem íntegro diante de tudo. Hoje dificilmente a gente vê uma pessoa assim, um homem íntegro e justo, não é verdade? Porque o ser humano é falho, é muito falho o ser humano. Mas nós vamos pedir a Deus para que Deus nos dê a sabedoria de entender quando passarmos pelo sofrimento e quando estivermos passando por momentos de dificuldade. Porque muitas vezes no sofrimento e na dificuldade nós estamos mais próximos de Deus, certo? Muitas vezes quando nós estamos pensando que estamos sofrendo, nós estamos na presença de Deus, muito próximo de Deus. Então vamos nos contentar e passar pela prova, glorificando e exaltando o Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, não há outro. Jesus Cristo é o único mediador que nós temos entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Então, é o autor e consumador da nossa fé. E Jesus Cristo se doou na cruz do Calvário para nos salvar. E toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Por isso, meus amados, quando passar pelo vale da sombra da morte, não temas, porque Deus estará conosco. Ele não nos desamparará. Ele diz que ainda que tua mãe e teu pai te desamparem, Ele jamais nos desamparará. Então vamos crer nessa palavra e acreditar que estamos firmes na presença do Senhor. E ficamos firmes, que essa semana seja uma semana de bênçãos e vitória para nós. Que hoje seja um dia abençoado para nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu amo vocês. Eu não tenho ainda seguidores no Instagram, mas eu espero que muitas pessoas verão esse estudo e que tire algum proveito dele, que seja plantado no coração de vocês e que o Espírito Santo faça o crescimento na vida de cada um de vocês. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu amo vocês. Ai meu Deus, onde é que eu encerro? Formando seus seguidores. Mulher, onde é que eu pus aqui? Meu Deus, onde é? Oh Deus, eu não sei onde publicar. O meu Senhor é aqui. Não é.